Então, a aula de hoje é sobre utilização terapêutica dos antibióticos. Antibióticos, como conceito, são substâncias produzidas por micro-organismos vivos ou através de processos semissintéticos, as quais inibem o crescimento de outros micro-organismos e podem eventualmente destruí-los. E quando usar esses antibióticos? Então, em linhas gerais, temos que a utilização desses antibióticos ele deve ter a seguinte premissa: quando as manobras odontológicas e a resistência do paciente não são suficientes para debelar a infecção. Então, tendo um processo infeccioso, a depender da manobra odontológica que a gente vai fazer essa intervenção, uma cirurgia, uma curetagem, uma endodontia ou a própria condição ou comorbidade que o paciente possa vir a ter, isso que vai fazer com que indiquemos o uso desses antibióticos. E qual seria o antibiótico ideal? Geralmente o ideal é aquele que exerce sua ação sobre micro-organismos invasor sem causar danos ao hospedeiro, o que a gente chama de toxicidade seletiva. E essa toxicidade seletiva, ela tem a capacidade de lesar o micro-organismo sem trazer toxicidade para o hospedeiro. Sabemos também que esses antibióticos ele tem mecanismos de ação diretamente nesse micro-organismo, nas bactérias propriamente dito, né? Então, a depender do grupo do antibiótico, ele vai agir no organismo bacteriano de formas diversas. Então, por exemplo, um antibiótico bastante utilizado em odontologia, que são as penicilinas, ela tem sua ação, por exemplo, lá na síntese da parede celular. Então, é bactericida de parede, que a gente chama, né? Outras drogas também utilizadas em odontologia, por exemplo, o metronidazol, que a gente vai falar mais à frente, ele age na síntese de ácidos nucleicos. Outras drogas utilizadas bastante no passado, ou quando os pacientes têm alergia às penicilinas, que são o caso, por exemplo, da clindamicina, da azitromicina, agem na síntese de proteínas, lá propriamente na região de ribossomos. Então veja que esses antibióticos, eles vão ter um mecanismo de ação que, de certa forma, irão atingir o micro-organismo bacteriano. O organismo bacteriano, na verdade. Com isso, a gente pode classificar quanto à ação biológica desses antibióticos. Então, dependendo, eles podem ser bactericida ou bacteriostático. E essa classificação, ela vai estar vinculada ao mecanismo de ação que o antibiótico tem, a concentração do fármaco e o tipo de micro-organismo ali presente. Então, com isso, podemos identificar diferenças básicas entre esses antibióticos bactericida ou bacteriostáticos. Então, a antibiótico terapia não promove a erradicação da infecção, mas a redução do número de micro-organismos. E, consequentemente, aquela infecção ali presente, ela vai ser debelada justamente pela ação específica e pela condição específica que o indivíduo tem. Então, tratamentos com bacteriostáticos podem levar mais tempo, devido a essa premissa de redução do número de micro-organismos. Os bacteriostáticos precisam manter a concentração inibitória mínima durante o tratamento, por isso que no emprego de um antibiótico bactericida e bacteriostático, o tempo de prescrição é importante, por conta dessa concentração inibitória mínima que o antibiótico tem. Em casos específicos, a antibiótico terapia visa eliminar todos os patógenos, é o que a gente chama dos bactericidas, né? Eliminando, propriamente dito, aqueles micro-organismos ali presentes. Com isso, empregando a classe, o tipo do antibiótico, nós temos uma divisão clássica, né, para eles. Então, os mais utilizados em odontologia são esses aqui marcados em negrito.
Então, os bactericidas conhecidos, nós temos as penicilinas, que são muito utilizadas em odontologia, seguido das cefalosporinas e do metronidazol. E como bacteriostáticos, vale lembrar da clindamicina e dos macrolídeos. Lembrando que os macrolídeos representam a droga chamada eritromicina, muito utilizado principalmente quando tem infecções de pele, principalmente. Então, sabendo disso, da ação bactericida e bacteriostática, vale lembrar que o grande grupo de antibióticos utilizados em grande escala na odontologia são as penicilinas, que têm essa natureza bactericida, ou seja, tendem a debelar a infecção, diminuindo o número de micro-organismos ali presente, muitas vezes destruindo totalmente esses micro-organismos naquela região. Ou seja, não apenas relacionado com o crescimento deles, mas com a destruição deles também. Então, por isso que a gente prescreve em grande escala os antibióticos bactericidas e como eles são, como primeira escolha para a cavidade oral, são as penicilinas. Algumas variáveis elas podem influenciar o tratamento antimicrobiano, como por exemplo o diagnóstico e a escolha do antimicrobiano. Então, é de extrema importância a identificação do tipo de condição ou de infecção que está ali presente, concentração do antimicrobiano no local da infecção. Então, isso também é extremamente importante para a posologia, se eu vou aumentar, se eu vou diminuir a concentração daquele antibiótico. Outras variáveis que podem influenciar, temos a idade e o tipo de extensão da infecção. E também fatores do hospedeiro, que a gente tem que lembrar das comorbidades dos pacientes que têm uma maior debilidade e apresentam maior risco de apresentar infecção. Existem também sucessos que a gente pode nomear para a antibiótico terapia. Então, por exemplo, a escolha incorreta do antibiótico. Então, lembrando que na cavidade oral, os bactericidas, as penicilinas são os mais utilizados. Falha no cálculo da dosagem. Então, às vezes, fracionar ou dar uma dose abaixo do efeito terapêutico que ela possa ter, isso atrapalha. Antibióticos, às vezes, não atingem o sítio de infecção. Isso é muito importante, principalmente nas osteonecroses, onde a gente não consegue levar aquele antibiótico para aquela área específica. Antagonismo entre outros antibióticos, isso está muito vinculado também a micro-organismos que são resistentes ao antibiótico, isso é extremamente importante, principalmente quando os pacientes fazem uso indiscriminado dessas drogas. Infecções com taxa de crescimento muito acelerado, muito aumentado. Né? Então, muitas vezes a gente faz a antibiótico terapia prévia e durante o tratamento, quando aquela infecção ela tem uma taxa de crescimento muito alterada, muito elevada. Vascularização do fluxo sanguíneo reduzido, aí a gente lembra das osteonecroses principalmente. Pacientes com baixa resistência às infecções, os imunodeprimidos, né? Falta de adesão ao tratamento pelo paciente, ou seja, tomar quando ele bem quer. Né? Então tem que respeitar o horário que vai ser prescrito aquele medicamento. E muitas vezes o custo do tratamento. Alguns antibióticos eles são bastante onerosos. Então quando a gente aponta, prescreve um antibiótico para o paciente, a gente tem que explicar para ele ou perguntar para ele se ele tem condição de bancar aquele tratamento, porque muitos têm um custo mais oneroso. Importante também lembrar que os antibióticos só devem ser usados se realmente houver necessidade, então sua indicação ela deve ser restrita. Isso porque a gente tem que pensar o que? Na resistência bacteriana. Então, por exemplo, clorexidina, que é um antibiótico bastante usado localmente, não pode ser usado indiscriminadamente com bochechos, como muitas vezes os pacientes fazem. A sua prescrição deve ser indicada, de fato, né? Por isso que hoje em dia, né, a prescrição dos antibióticos é realizada com a retenção da receita, para que justamente eles não tomem de forma indiscriminada. Avaliação correta do paciente com histórico de alergias, efeitos
tóxicos e comorbidades, não usar dose menor que a terapêutica recomendada, né? 5 dias, 7 dias, 8 em 8 horas, 12 em 12 horas. Isso tem que ser bastante respeitado pela performance daquele medicamento, né? Daquele antibiótico. Pacientes devem apresentar resposta benéfica no período de 24 a 48 horas. Isso é extremamente importante. Por isso que em alguns locais a prescrição do antibiótico, quando muitas vezes a gente consegue avaliar o paciente nesse interim, nesse período, né, pode ser condicionado para 3 dias, para 5 dias, né, porque a gente tem uma resposta muito rápida e consegue fazer a avaliação daquele paciente num curto período de tempo. Outra coisa importante é a manutenção do tratamento por 3 dias após o desaparecimento da sintomatologia. Então, voltando a repetir, quando a gente consegue avaliar aquele sítio da infecção num período curto, então 3 dias pode ser uma posologia bem utilizada para esses tipos de medicação. Como a gente não consegue fazer isso, geralmente os pacientes têm em torno de uma semana, 7 dias, aí se convencionou esse tempo maior. Mas a gente consegue fazer um desmame dessa medicação num período mais curto, associado a quando desaparecem os sintomas daquela infecção e quando a gente consegue avaliar aquele doente. Se a antibiótico terapia falhar, usar outro antibiótico baseado no antibiograma. Então, alguns grupos de pacientes podem ter resistência. A gente pode lançar mão de exames complementares, como, por exemplo, antibiograma associado com cultura, para justamente saber se aquele paciente tem infecção resistente ali naquela área. Então, pode-se fazer essa intervenção em grupos específicos de pacientes de infecções. É muito bem lançado a prescrição de antibiograma com cultura. Avaliação de possíveis efeitos tóxicos. E é aconselhável também a administração meia hora antes ou 2 a 3 horas após as refeições. Isso por conta da performance do medicamento, né, do antibiótico especificamente. Então, como será o uso terapêutico desses antibióticos em odontologia? Quando nós temos tratamento de infecções orodentais, quando a gente requer também profilaxia em pacientes com risco a desenvolver endocardite bacteriana, prevenção, a gente lembra bem isso também, né, de complicações sistêmicas em pacientes imunocomprometidos, o que a gente chama de profilaxia para infecção, que é diferente um pouquinho de profilaxia para endocardite bacteriana, ou quando também se utiliza a prevenção de infecções pós-operatórias, ou seja, quando a gente quer melhora do processo de cicatrização. Né? Então, por exemplo, quando se faz cirurgias numa área mais posterior da cavidade oral, quando aquele paciente não tem um bom autocuidado, não consegue higienizar, e aí muitas vezes a gente faz a prevenção de infecções pós-operatórias por conta desse critério específico, tentando melhorar o processo de cicatrização e não fazendo com que aquela ferida cirúrgica fique infectada. Então, quais são os antibióticos comumente usados em odontologia? Aí, olha, carro-chefe, que sempre a gente vai ter como um aliado na antibiótico terapia em odontologia. Penicilinas, bactericida. Então, a principal delas é a amoxicilina, na concentração de 500 miligramas. Isso para os indivíduos adultos. Né? Muitas vezes, quando a gente requer uma performance melhor daquela antibiótico terapia, nós podemos utilizar uma droga com potencial maior, que a gente quer aí melhorar a concentração inibitória mínima, a gente quer fazer uma profilaxia antibiótica de maior performance. Aquele indivíduo ele pode cursar com problemas de infecção no transcorrer no transcirúrgico, né, ou no pós-cirúrgico. A gente pode lançar mão da amoxicilina na concentração de 875 miligramas com ácido clavulônico, isso para melhorar a performance do antibiótico. Geralmente, ele vem nessa apresentação aqui comercial, que é o Clavulin BD,
Lembrando que BINDIS, né, essa sigla quer dizer, né, BINDIS, ou seja, é tomada 2 vezes ao dia, ou seja, são antibióticos que a gente faz de 12 em 12 horas, que ele tem uma resposta muito rápida e consegue, de fato, debelar a infecção. É bastante utilizado em grupos específicos de alguns pacientes, principalmente quando a gente faz cirurgias que a gente pensa que terá complicações de infecção, tanto no pós-cirúrgico, principalmente. Quando os pacientes muitas vezes têm limitações, alergias a esse grupo de penicilinas, aí a gente pode lançar mão de outras drogas, como por exemplo a clindamicina, o metronidazol, bastante utilizado na periodontia, vocês vão ver isso lá na periodontia, que para alguns pacientes com doença periodontal é um tratamento bastante utilizado, associado com penicilina, ou quando os pacientes têm resistência, muitas vezes atribuído lá no antibiograma, aí a gente pode lançar mão de outras drogas, como por exemplo o ciprofloxacino. Mas lembrando que o carro-chefe em odontologia é a amoxicilina. Quando tem contraindicação do uso dela, aí a gente lembra da clindamicina. Veja que não apareceu aqui, como via de regra, a azitromicina, atualmente muito utilizado para tratamento da Covid, né? Mas a gente também pode lançar mão da azitromicina, principalmente quando os indivíduos têm infecções associadas, por exemplo, a fístulas oronasais, por exemplo, ou contaminações de origem da mucosa da área de orofaringe. Quando os indivíduos, por exemplo, têm alterações específicas de infecção na boca e também na orofaringe. A gente pode também lembrar da azitromicina, mas lembrando que, como seletividade e nas indicações específicas de odontologia, o que a gente tem sempre que lembrar é que a amoxicilina, por ser bactericida, é a droga de primeira escolha, quando na sua contraindicação a gente lança a mão da clindamicina, deixando essas outras drogas, como metronidazol, ciprofloxacino e a azitromicina, que eu mencionei, ser utilizada como terceira e quarta linha, né? Outras que eu não coloquei ali, por exemplo, né, as cefalosporinas, elas podem ser utilizadas, mas geralmente as cefalosporinas em odontologia está mais vinculadas a alterações, por exemplo, de traumas de face, quando tem tecido mole envolvido extraoral. A gente lembra bem das cefalosporinas, né? Então, em via de regra, na odontologia corriqueira de consultório, o carro-chefe sempre vai ser a amoxicilina. Dúvida. Pode perguntar. Então, quando é que eu vou utilizar a amoxicilina 500 miligramas e quando é que eu vou utilizar ela associada ao clavunato de potássio? Quando você tem especificamente a avaliação clínica do paciente, ou quando você tem, por exemplo, a manobra cirúrgica ou a manobra de tratamento que você vai estar pensando em utilizar, ou você tem na performance do doente, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma infecção e esse paciente ele tem uma comorbidade associada, esse paciente tem um risco maior de desenvolver infecção, aí eu já posso pensar, para esse caso específico, vou colocar um implante, 4 implantes planejados, um protocolo de implantes. E esse paciente é idoso. Esse paciente tem dificuldade, por exemplo, de circulação, ou seja, ele vai cursar com a probabilidade maior de desenvolver infecção. Aí daí eu já penso no antibiótico mais potente. Aí não resta dúvida, Clavulin BD. Ou aquele paciente é oncológico, tem uma ferida cirúrgica grande, importante, vai passar por um tratamento de câncer, ou seja, ele vai cursar com problemas de infecção maior, porque aquele corpo está debilitado. Então não resta dúvida, Clavulin BD para ele. Agora, por exemplo, eu tenho uma infecção odontogênica, uma pulpite, né, que cursou com inflamação local e também com infecção com exudato purulento. Vejo que é controlada, né? Não tem, o paciente também tem um bom estado geral. Aí eu não tenho o que pensar. É uma infecção mais controlada, onde o organismo do indivíduo tende a ter um controle melhor. Aí eu posso utilizar a amox de 500 miligramas. Então veja que depende da condição do indivíduo e muitas vezes da condição sintomatológica, do aspecto clínico que aquele paciente venha ter.
Não, tá, nas grandes infecções, nos problemas maiores, onde o paciente tem uma indicação maior ou tem uma fragilidade maior orgânica, aí não resta dúvida. A gente tem que pensar no antibiótico que faça uma cobertura maior, mais eficiente, né? Ou aquele paciente já vem cursando com sintomas mais de exudato, com febre, não consegue se alimentar. Então eu tenho que pensar no antibiótico que tenha uma ação maior. Ou quando eu vou fazer, por exemplo, uma osteotomia, uma cirurgia maior, e aquele paciente pode não responder durante o tratamento com diminuição da infecção ali presente, né? Aí, para me certificar, eu devo utilizar um antibiótico que segure mais, né? Que faça com que o paciente consiga, durante esse período curto, de 5, 7 dias, ter um conforto maior. Então veja que esses antibióticos de grande escala, como o Clavulin BD, vai estar mais vinculado a esse comportamento mais agressivo da lesão, ou até mesmo do tamanho ou extensão da manobra cirúrgica ou da intervenção terapêutica que eu possa vir a ter. No feijão com arroz, normalmente, nas pequenas infecções, aí não tem o que pensar. A amoxicilina de 500, ela vai conseguir fazer com que esse paciente tenha uma boa resposta, né? Então, vai estar vinculado basicamente com isso, com esse critério, com a manobra terapêutica e com a condição do hospedeiro. Então, não resta dúvida. Se você está pensando numa debilidade, infecção, demorou bastante aquela cirurgia, fiz protocolo de implante, fiz uma osteotomia mais extensa, ou o paciente já cursa com alguma infecção, não resta dúvida. Utiliza um antibiótico com ação potente. A gente sempre vai lembrar do Clavulin BD. Eu Mas posso eu posso também. fazer uso Oi. também, eu posso fazer uso também daquele 500 miligramas e clavunato de, Pode, potássio de 8 em 8 pode, horas, né? posso utilizar ele numa concentração menor quando eu quero, por exemplo, uma resposta mais rápida, um conforto de segurança maior, porque o ácido clavulônico ele vai melhorar aquela resposta terapêutica, né? Então vou fazer com que aquele paciente use por um período curto, né? 5, 7 dias também. Aí daí eu já vou diminuir a posologia. Aí para 500, porque também tem, eu posso utilizar, por exemplo, o período de 8 em 8 horas, como você mencionou. Mas o Isso, Clavulin BD, dessa forma de 12 em 12, é um paciente idoso, não se alimenta, tem dificuldade. Então eu não vou conseguir fazer com que ele faça o tratamento 3 tomadas diárias. Eu tenho que também pensar nisso. Ah, esse paciente já tem mais dificuldade de deglutir, né? Então eu vou utilizar um antibiótico que me dê essa possibilidade. Aí eu utilizo os 12 em 12 horas. Então isso depende muito, né? Aquilo que eu falei no início, do perfil do paciente que a gente está ali diante. Mas eu posso ter o Clavulin, sem ser BD, nessa concentração que você falou. Aí quando se tem essa concentração, eu aumento mais as tomadas, né? Eu faço 3 vezes ao dia, 8 em 8. Agora, se eu tenho um paciente que está tomando muito medicamento, né, já tem outras comorbidades, aí eu posso aumentar. Aí eu também aumento a concentração. Então, por isso que eu coloquei logo essas duas alternativas. Né? Porque, às vezes, só a amoxicilina de 500 já dá um bom suporte, sem precisar usar o Clavulin de 500. Sabe por que eu não coloquei? Pelo custo. Não é barato. Não é barato. Então, por isso tem. que o ideal é usar o de 500, porque é mais acessível e eles conseguem fazer a compra e tomar, de certa forma. Agora, se eu uso o Clavulin, né, o amostra de 500 com ácido clavulônico, aí o custo já aumenta. Então, por isso que eu não coloquei essa possibilidade, porque, via de regra, na terapêutica e odontologia geral, é o carro-chefe usar um mediano, né, digamos, um de combate específico, a MOX 500, que tem um custo relativamente bom, né, associado com um que tem uma performance maior, quando a gente remete aqueles pacientes que têm já um perfil e pode ter infecções mais pertinentes, mais grandiosas, né? Ok? Obrigado. Para profilaxia antibiótica, especificamente isso para endocardite,
Lembrando, né, que a recomendação da ADA e da American Heart Association é que ela é recomendada em intervenções que induzam o sangramento e não recomendada nas intervenções que com toda a probabilidade da vida não vai induzir sangramento gengival, né? Então, na profilaxia antibiótica, né, para endocardite, a gente tem um perfil do grupo de pacientes que estão indicados a fazer cardiopatia valvular reumática, doenças valvulares adquiridas, cardiopatia congênita, válvulas protéticas, endocardite prévia, anomalias valvulares ou prótese intravascular, prolapso da válvula mitral com regurgitação mitral. Então, essa seria a categorização para a gente estar realizando essa profilaxia aqui, que nessa tabela mostra o padrão de situação que nós temos e qual droga vamos usar. Lembrando que na padrão, o paciente não tem alergias a penicilinas, o paciente tem uma boa tolerância para tomada de medicação oral, aí a gente vai fazer o quê? Amoxi, para adultos 2 gramas, crianças 50 miligramas por grama, via oral, 1 hora antes do procedimento. Aqui nessa tabela, ela é bem didática porque mostra várias situações. Por exemplo, quando o paciente tem capacidade de fazer a medicação oral, aí a gente usa outro grupo de penicilinas, que é a ampicilina, que pode ser dado intramuscular ou intravenoso, nas mesmas concentrações vinculadas antes. Como é por uma via parenteral, aí a gente diminui aqui, para 30 minutos antes do procedimento. Quando ele é alérgico à penicilina, então 3 substituições eu posso fazer em concentrações posologias diferentes. Então a gente lembra da clindamicina, na dose 600, 1 hora antes também. Cefalexina e o cefadroxil, que são cefalosporinas, de 2 gramas. E a azitromicina ou a claritromicina, na dose de 500 miligramas. E quando esses pacientes são alérgicos à penicilina e são incapazes de fazer a medicação oral, a gente tem 2 opções aqui, que é a clindamicina, também na concentração de 600 miligramas, 30 minutos antes do procedimento, porque a gente está utilizando a via parenteral, endovenoso, nessa concentração de 600 para adultos e 20 miligramas por quilo de peso para crianças. Né? E uma cefalosporina muito boa, mas relativamente cara, né? A cefazolina, né? Uma cefalosporina de terceira geração, que eu tenho 1 grama nos pacientes adultos, também usado de forma parenteral, onde eu já tenho aqui 30 minutos anteriores ao procedimento. Então, vale lembrar a situação específica, lembrando da indicação para essa profilaxia para endocardite especificamente, e quando eu tenho um procedimento vinculado. Então, fazer uma raspagem, fazer uma cirurgia, uma exodontia. Então, induz sangramento, eu penso na profilaxia. Se não induz, uma restauração. É uma moldagem simples. Né? Não induz sangramento de forma nenhuma, é uma profilaxia, né? Uma limpeza. Então, não induz sangramento, então não tem como fazer essa prescrição. Não é indicado, né, fazer a prescrição. Ok? Dúvidas, perguntas? Professor, tem uma outra pergunta. Pois não? Eu posso fazer a profilaxia antes com digluconato de clorexidina, ao invés de depois dar para o paciente amoxicilina? Pode. O que é que a gente tem como indicação para antibiótico local, né, específico, com o uso da clorexidina, né, a 0,12% para bochecho? É para melhorar aquela microbiota. Então, muitas vezes, para qualquer intervenção que a gente vai fazer, para diminuir a carga de bacteremia ali naquele local, tendo o paciente indicação de risco para endocardite ou não, a gente faz como um protocolo padrão nos consultórios. Então, a gente utiliza a clorexidina a 0,12% nessa concentração para diminuir a microbiota daquela área ali, especificamente para as bactérias, onde a gente vai fazer até um exame. Né? Então, a gente faz isso para melhorar
aquele desbalanço que porventura possa ter. Quando a gente faz o exame, manipula aquela região da boca e com isso diminui o fluxo salivar. Então, com um exame ou uma coisa muito sutil, a gente pode utilizar isso como padrão para o atendimento, para diminuir a flora ali daquele local, a flora bacteriana daquele local. Então, por isso que eu não falei aqui especificamente na aula, pela clorexidina ser utilizada justamente por isso, para diminuir, né, os micro-organismos ali daquela região. A gente pode até utilizar outros bochechos, né, para isso. Né? No passado, a gente usava o peróxido. Não sei se vocês viram que atualmente o peróxido tem sido utilizado ou associado com a clorexidina por conta da Covid, por conta do vírus, o SARS-CoV-2, né? Então, por isso que a gente tem utilizado, dois, né? Por isso que a gente tem utilizado. Então, é para diminuir mesmo a microflora daquela região e para a gente ter, é, fazer uma sondagem, fazer uma inspeção melhor naquele indivíduo. Então, desde o terceiro período que vocês fazem, né, a anamnese, terceiro período, acho que vocês não viram na estômago 1 isso, né, ainda, mas é padronizado. O paciente sentou na cadeira e ele faz o bochecho para diminuir aquela microflora daquela região. Né? Porque a gente vai abordar, vai examinar, vai inspecionar, vai fazer sondagem, vai fazer exame dentário. Então a gente não vincula os bochechos durante 1 minuto com cloroxidina a 0,12%, não é por conta de antibiótico terapia, que a gente está tratando aqui na aula, tá? Então, isso é bom deixar claro, mas como um protocolo para diminuir a microflora daquela área, porque a gente vai fazer uma intervenção, seja um exame físico simples, a uma intervenção maior, uma cirurgia, colagem de bracts, mas por isso, tá? Então, por ser local, a gente pode utilizar sem problema nenhum, mas encorajar os pacientes a não fazer uso indiscriminado em casa. Porque vocês sabem que a clorexidina 0,12% tem na prateleira da farmácia. E eles pegam a qualquer hora. E tem a forma de usar, né? Então os bochechos são de 1 minuto e geralmente depois a gente não pode fazer bochecho com água, porque diminui a concentração ali da ação da clorexidina, né? Então vocês vão ver isso, principalmente na periodontia e em odontologia geral. Então os bochechos com clorexidina que você perguntou, eles são usados como protocolo específico no exame odontológico, no exame dentário, no exame periodontal básico, para diminuir a microflora ali. Agora, óbvio, se eu faço uma cirurgia naquele paciente, uma biópsia, ele faz uso da antibioterapia geralmente para a gente melhorar aquela área específica. Aí eu penso no bochecho para melhorar a condição de cicatrização e aquele meio. Né? Aí eu penso também em fazer a performance melhor do tratamento, da terapêutica, vinculada aos bochechos com clorexidina, a 0,12%. Né? Aí você pode perguntar, mas o paciente ele tem uma infecção óssea. Eu fiz uma cirurgia maior, fiz implante, mexi no osso. Eu posso usar o bochecho? Pode, mas você pode incrementar mais ainda. Você pode utilizar os sprays que agora existem de clorexidina, que fazem aplicação no local, nos pós-cirúrgicos, ou então os géis de clorexidina, na concentração já aumentada de 0,2%. Então veja que aumenta um pouquinho, né? Então a gente pode utilizar ele dessas três formas: líquido a 0,12%, spray a 0,12%, ou então na forma de gel, aí já aumenta, ele é bioadesivo, é um gel muito bom. Geralmente os pacientes que fazem implante, cirurgias ósseas, a gente utiliza, né, a 0,12%, muitas vezes no sítio cirúrgico, para a gente melhorar a cicatrização ali do local. Tá? Mas lembrando que a profilaxia, para diminuição da carga de micro-organismos, a gente utiliza 0,12% como rotina para aqueles pacientes que vão ser examinados. Entendi, obrigado. Tá bom, gente? Mais dúvidas, perguntas? Espero que vocês não. Mas é Pode falar. relacionado às outras matérias.
vai tomar o tempo da galera aí, não sei. Pode falar, Igor, né? Pode perguntar, Isso. Igor. É que uma vez eu vi num simpósio que pacientes que eles eram viciados em morfina, foi substituída a utilização de morfina por dipirona 1 grama Um intravenosa. grama, um grama. É 1 grama, desculpa. Intravenosa. Estaria certo? Poderia fazer isso? Para analgesia, Para não sim. Jesus. Ó, já usa morfina, né? Ou seja, já usa um analgésico de ação central. Então você sabe que o limiar de dor daquela pessoa está bem alterado. Então muitas vezes o uso oral, que muitas vezes tem um prejuízo na absorção, né? É melhor se utilizar outros tipos de droga até para manter. Porque a morfina ela não pode ser usada, a Tevidor usou. Então a gente tem a dipirona na concentração de 1 grama, que pode ser feito de 6 em 6 horas ou de 4 em 4 horas, principalmente nesses pacientes que estão em cuidados paliativos, tem muita dor, né? São pacientes oncológicos. A gente pode fazer SOS sem prescrição do médico. Geralmente são pacientes que estão internados. Aí quando a gente faz a prescrição nesses ambientes, aí a gente pode fazer nessa concentração sim de SOS, que muitas vezes nem precisa vincular o profissional que está conduzindo ali o paciente. A gente já deixa SOS, aí o enfermeiro pode fazer a prescrição, sem muitas vezes ter a receita ou vincular a avaliação médica, né? Mas pode ser substituído sim, tem uma resposta muito boa, entretanto, o tempo diminui, né? Tanto que a gente coloca de 4 em 4, de 6 em 6, né? Porque a morfina, ou outra droga de analgésico de ação central, ela tem, né, uma ação que perdura mais, né, dá um conforto mais demorado, digamos, né. Mas, obviamente, aqueles pacientes que fazem morfina ou outras drogas mais, a dipirona nem endovenosa passa a ser uma indicação, né, porque a pessoa já vai ter um limiar de sensibilidade dolorosa muito alto. Então, por mais que a gente faça, por um período curto, 4 para dar aquele conforto de pouco tempo, meia hora, 1 hora, aí ele consegue, às vezes, dormir, relaxar naquele período, Entendi, mas entendi. pode sim usar, tá? Entendi. Eu tenho uma outra dúvida relacionada a, na verdade, uma coisa que eu vi também num livro. Por exemplo, na colocação de implante, se eu quero ter, assim, eu poderia utilizar a dipirona ao invés do ibuprofeno, porque muitas vezes eu necessito da inflamação para cicatrizar melhor. Poderia fazer essa troca ou não? Sim, posso, bem recomendado, bem avaliado. Tem paciente que faz implante que na análise a gente pergunta, como é que você tem dor de cabeça espontaneamente, corriqueiramente? Não, quase não tenho dor de nada. Então esse paciente já segura bem, já tem um limiar de dor. Então muitas vezes ele vai para casa com antibiótico terapia, que a gente falou aqui, e com o analgésico. A gente nem usa o anti-inflamatório, porque isso bem que você falou. A inflamação ela vai acontecer, ela vai estar ali presente. Principalmente quando você faz a cirurgia de implante e ela é rápida, não tem problema, uma cirurgia limpa, o paciente evoluiu bem, 30 minutos, 40 você terminou o procedimento. Então não tem para que usar o anti-inflamatório, porque a inflamação já vai estar vinculada ali. Então muitas vezes as prescrições, a terapêutica do medicamento, ela é muito pela performance do doente, o tipo, o padrão de doente. E também a manobra cirúrgica ou a intervenção que você faz ali. Agora, foi um implante que demorou. A osteotomia demorou. O paciente toda hora reclamava de dor, dizia que a anestesia não estava legal. Então você já vê que aquele cara ali já tem uma intervenção, já tem um limiar de dor maior, já tem um processo inflamatório mais agudizado, com a cascata mais exacerbada. Então, dali você já avalia, esse cara aqui eu tenho que medicar bem ele. Aí eu não tenho que pensar. Antibiótico, anti-inflamatório e analgésico para ele. Então, isso vai muito do ato em si que você está fazendo. Né? Outros não precisam. Vocês vão ver que vocês às vezes fazem a prescrição e falam assim: doutor, nem usei esse ibuprofeno, tomei só uma dipirona depois que passou a anestesia e depois fiquei bem, não supurou, a cirurgia ficou limpa. Então, às vezes o paciente só toma um antibiótico, faz
a higienização dos pontos com clorexidina, a 0,12%. Geralmente a gente faz essa prescrição para melhorar, né, a microbiota ali, porque os pontos vão aderir a alimentos, então pode infeccionar. Então a gente geralmente orienta eles higienizar os pontos com clorexidina, isso melhora no local, e uso do antibiótico por aquele período. Então vejam aquilo que eu sempre falei para vocês. Depende muito do indivíduo em si, né, e do que você vai fazer, do que você encontra ali como diagnóstico e como possibilidade terapêutica. Né? Então é isso que você falou mesmo. Ah, nem precisa. A cirurgia transcorreu bem, foi um implante tranquilo, 20 minutos de procedimento, o paciente evoluiu bem, então não precisa do anti-inflamatório, não. Agora, se você vê que está demorando, que o paciente reclama e ele já é meio choroso, já disse que teve problema, eu sofro muito no dentista, esse implante já deu problema, aquela extração que eu fiz foi bem dolorosa, traumática. Aí você, esse cara aí pode dar problema, né? Ele pode ter um transcirúrgico mais complexo, um pós-operatório imediato mais complexo. Aí você já planeja usar drogas que vão cobrir esse período aí e vão ajudar ele a trazer o conforto melhor. Então, geralmente a gente se avalia mais por esse requisito maior, que é o paciente em si, o que você vai realizar, o que você realizou ali no local. Nesse caso, professor, que você falou que o cara sentiu muita dor, é um processo muito agudo, eu faço uso, seria ideal usar o ibuprofeno mesmo ou usa corticóide, que seria mais eficiente? Para ele, que é um processo que vai acontecer, propriamente dito, a gente pensa nos anti-inflamatórios não esteroidais. Aí eu uso praticamente para ele, que eu vou querer um tempo curto ali e tal, aí eu uso os não esteroidais. Aí eu não penso nos corticoides, não. Agora, quando eu tenho corticoide em cirurgia, principalmente, você tem que pensar muito no edema. Vai dar edema, uma região muito posterior, esse cara pode fechar a orofaringe, pode inflamar muito ali, dar edema. Aí a gente já pensa na corticoterapia para cirurgia, né? Agora, o paciente, por exemplo, tem outras lesões, múltiplas aftas, aquilo muito crônico, dura 3 meses, 4 meses, aí eu tenho que pensar mais nas corticoterapias para ele, né? Então a gente pesa mais por esse lado. Entendi, entendi. Obrigado. Tá? Agora, cirúrgico, planejei, aí pensa muito nisso, né? No tempo cirúrgico, presente, se ele é muito poliqueixoso, já reclama, aí você já faz uma intervenção melhor. Por exemplo, tem paciente que eu opero, que às vezes é muito choroso, eu já dou uma dipirona na cirurgia. Toma aqui esse comprimido. Aí ele já toma, porque eu sei que é paciente que tem um limiar de dor maior. Então a gente pode, é sempre bom ter no consultório esses medicamentos assim para ele sair já do consultório medicado. Quando eu faço, por exemplo, as orientações antes da cirurgia, já gosto de deixar a receita mais ou menos pronta para ele sair do consultório já medicado. Aí tem sempre esse pulo do gato que a gente faz para fidelizar aquele paciente, porque ele sempre vai voltar porque foi operado, vai ter um conforto e tal. A gente usa essas artimanhas, digamos, né? Show, professor. Obrigado. Vocês estão vendo aí um caso clínico que eu estou projetando, é um paciente que tem, ó, por exemplo, ó, múltiplas vesículas, áreas de crosta, conseguem ver? Áreas de crosta, localizada no vermelhão do lábio, região perioral, tanto na região superior como inferior. Esse paciente, ele, por exemplo, ele se queixou que antes do aparecimento dessas vesículas e crostas, ulcerações, ele à noite sentiu, por exemplo, um formigamento na área. Então teve aí sinais flogísticos antes do aparecimento das lesões. Por que eu estou falando nisso? Porque parece que esse caso remete a um micro-organismo específico. Né? Porque muitas vezes os antimicrobianos eles são representados pela classe dos antibióticos, que nós acabamos de ver, né?
E outros antimicrobianos podem estar vinculados na prescrição da prática odontológica. Nesse caso aqui específico, vocês acham que é o quê? Esse paciente tem essas vesículas, áreas de crosta, desvitalização, cursando com muita dor, por conta de quê? O que é que Herpes isso lembra? simples. Isso é herpes simples labial, ou seja, reativação do herpes simples tipo 1, que geralmente tem essa característica clínica marcante. Para esses casos, a gente tem que lembrar dos antivirais, que são também antimicrobianos, que a gente pode estar utilizando na prática diária. Então, os antimicrobianos da classe antivirais são utilizados ou por via sistêmica ou via local. Então, a gente tem alguns antivirais que a gente pode estar usando, principalmente quando os pacientes têm essa manifestação, essa recidiva, essa reativação do vírus herpes 1, que vocês vão ver lá na estomatologia 2, como é que isso pode vir a ter, porque os pacientes podem apresentar, em que condições eles podem ter herpes labial, né, que é a recidiva do HSV1, herpes vírus humanos tipo 1. Então a gente pode lançar mão de antivirais, seja para prevenir essas manifestações mais exacerbadas, ou para fazer com que o ciclo viral ele seja diminuído. O paciente não tenha uma exacerbação dos sinais e sintomas vinculados à própria lesão. Então a gente pode utilizar alguns antivirais, principalmente o carro-chefe, o aciclovir, de 50 miligramas creme, uso tópico 3 vezes ao dia, vai dar um conforto melhor ao paciente. Essas lesões são extremamente dolorosas, então o creme ajuda bastante. Ou quando ele tem o sinal flogístico inicial, que é o vermelhão, associado com prurido intenso, a gente já pede para ele fazer também o uso do creme. Isso faz com que ele não chegue nessa fase muito ativa, né? De vesículas, crostas e áreas de desvitalização. Então, a gente faz uso do creme, nessa concentração aqui de 50 miligramas, ou pode fazer também o aciclovir de 200 miligramas até 400 miligramas. Geralmente, a gente faz na dose de 1 grama por dia, durante 7 dias, que é justamente o período que o vírus pode ter seu ciclo de ativação. Então, essa seria a posologia. Quando os pacientes são imunocomprometidos ou têm histórico de ter recidivas constantes, a gente pode trocar o antiviral. Então, a gente pode pensar no penciclovir, no creme, na concentração de 1%, ou no penciclovir de 125 miligramas e de 500 miligramas. Vale lembrar que essas drogas aqui são mais potentes, o penciclovir, mas são extremamente onerosas. Então, muitas vezes os pacientes não têm condição de comprar, porque eles têm um custo maior, né? Mas, inevitavelmente, né, nessa posologia aqui, a gente tem um manejo clínico bom. Então, tem pacientes que têm, por exemplo, 7, 8, 15 dias de sofrimento com essas lesões ativas e geralmente usando a prescrição do creme associado com as tomadas sistêmicas, né? A gente consegue trazer para 5, 7 dias. E ele não tem tanta dor e não tem essas lesões tão aparentes aqui representado nessa figura. Então é sempre bom lembrar que os antimicrobianos, a classe dos antivirais, eles correspondem a essa alteração específica do vírus herpes. Em outras condições, que eu vou falar com vocês em outras aulas, por exemplo, em estomatologia 2, que geralmente sou eu também que fico, aí eu vou falar de outros vírus, como por exemplo o varicela zoster, que também a gente pode utilizar essa posologia aqui com incrementos, porque a atividade do herpes vírus varicela zoster, ele tem um comprometimento maior por conta da sua biopatologia ser um pouco diferente do herpes simples tipo 1, né? Então, lembrando que o varicela zoster é o herpes simples tipo 3. Aí a gente vai ver isso melhor quando tiver em estomatologia 2. Mas a gente tem que sempre lembrar que o carro-chefe de antivirais é o aciclovir nessas duas concentrações aqui. Creme 50 miligramas, 3 vezes ao dia durante 5, 7 dias. E o aciclovir de 200 ou 400 miligramas, lembrando que 1 grama é a concentração diária, que pode ser por 5, 7 dias também. Se for 200 miligramas, a gente faz 5 tomadas aqui
nessa área. Se for de 400, a gente pode fazer até 3 tomadas. Vai dar um pouquinho, um grama, 1,2 gramas, né, diário. Ok, gente? Dúvidas com isso? Dúvidas, perguntas? Tem uma pergunta aqui. Tô terminando, gente. Demorou um pouquinho porque teve pergunta, mas eu vou terminar agora. Para finalizar, os outros antimicrobianos que eu queria falar com vocês estão presentes nesse caso clínico aí, ó. Aí vocês também vão ter, principalmente quem trabalhar com estômago e com pacientes imunocomprometidos, então vão ter bastante essas alterações, que é a candidíase, que é uma lesão causada por fungo. Então, os antimicrobianos, os antifúngicos, a gente também pode lançar mão. Então, vocês também vão estudar esse tipo de alteração especificamente. A gente tem aqui a candidíase pseudomembranosa, eritematosa, pseudomembranosa, aqui a glossite romboidal mediana, a quelite angular, são lesões por cândida, que é um fungo. Como é que a gente trata ele, esses fungos? Nessas posologias aqui. Lembrando que a anistatina, suspensão oral, nessa concentração de 100 mil unidades internacionais. Então, geralmente são bochechos que o paciente pode bochechar e engolir. Lembrando que essa suspensão oral ela é açucarada, então nos indivíduos que têm diabetes ou contraindicações para ingerir açúcar, aí a gente pensa no Dactaringe oral, que é o miconazol, 20 miligramas por grama. Quando a gente tem resistência ou quer fazer tratamento sistêmico, aí a gente lança a mão de outras drogas, como o fluconazol, que é extremamente caro. Fluconazol de 150 miligramas, aí pode ser uma tomada, 2 tomadas, ou 4 tomadas, então é um tratamento que a gente faz semanal, ou itraconazol de 100 miligramas. Quando quer efeito local, a gente também pode usar o clotrimazol a 1%, e efeito sistêmico, o cetoconazol, quando muitas vezes a gente tem resistência antifúngica para esses pacientes, né? Mas, via de regra, a anistatina e o Dactarin oral são os antifúngicos mais utilizados frequentemente para as candidíases orais.